A entrevistada de hoje é a Mônica Benício. Vem para essa. Pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Reflexo. Hoje a gente está aqui com a presença ilustre da Mônica Benício, e de 35 anos, vereadora, militante de direitos humanos, arquiteta urbanista formada na PUC-Rio, onde também se tornou mestre em arquitetura na área de violência e direito à cidade. Nascida e criada na favela da Maré, no Rio de Janeiro. Mônica, pra gente é um prazer estar te recebendo aqui. Obrigado por aceitar esse convite. Eu que agradeço, muito obrigada. E, gente, antes da gente conversar esse papo, eu peço que vocês se inscrevam no canal, curtam e comentem, deixem um feedback pra gente. E, Mônica, eu gostaria de saber como foi sua infância e seu crescimento aqui na cidade. Olha, como você avisou na minha ficha, eu sou nascida e criada na favela da Maré, uma das maiores favelas do Rio de Janeiro. E toda a minha infância, adolescência e a maior parte da minha educação até o final do ensino médio foi constituída dentro da Maré. E foi uma infância e adolescência muito legal, porque o contexto de violência dentro da favela era outro. A gente não tinha tantas inserções do Estado com tanta violência, com tanta truculência dentro desses espaços. Então, eu tinha família espalhada por todo o território da Maré, que é subdividido em 16 comunidades. Então eu transitava ali pelo território como um todo, a minha maior parte afetiva, enfim, política também foi construída ali dentro. E foi muito legal. A Maré me trouxe como você mesmo me apresentou, né? Eu fiz graduação e mestrado na PUC, que fica na Gávea. E antes disso, toda a minha vivência era ali pela Zona Norte, tanto Maré, Ilha do Governador, que foi onde eu fiz o meu ensino médio. E aí, quando eu vou para a PUC, tem um paralelo entre as cidades, né? Da cidade que eu conhecia, do mundo que eu conhecia, que era ali na Maré. E isso somado a toda a novidade que a Gávea, um dos bairros mais elitistas do Rio de Janeiro, podia proporcionar ali dentro da graduação. Então, o que fez também com que eu pudesse comparar ali da minha infância, adolescência, de como isso se deu em outras perspectivas de territórios da cidade. E eu posso dizer que eu tive uma infância e uma adolescência muito feliz. E você, sendo cria da Maré, hoje em dia, como você vê a questão de segurança para as pessoas que moram na comunidade? Em questões policiais, sociais? Tem um problema que é grave, né? Que é a perspectiva do favelado em relação ao que se constrói ou ao que se cria de expectativa da cidade. E o que eu quero dizer com isso? Na minha graduação e no mestrado, o que eu estudei enquanto arquiteto urbanista era como a identidade do sujeito era afetada a partir da sua perspectiva de território, entendendo o que eu estava chamando ali de barreiras invisíveis, né, que eram as barreiras constituídas pela violência, fosse do Estado, fosse da sociedade, fosse pelo próprio tráfico ali disputando o domínio de território. Porque quando você cresce dentro da favela, eu discuto muito a questão de quando as pessoas dizem que o Estado é ausente nas favelas. Eu discordo. Eu acho que o Estado ele é presente, mas sobretudo de maneira ineficaz. Porque quando o Estado entra na favela, ele entra com truculência, ele entra com violência, ele não entra com política pública para viabilizar uma condição melhor de vida para o favelado. Então, o favelado ele cresce entendendo, aprendendo que o belo não é para si. Porque tudo que ele experimenta a partir da mão do Estado é algo que é de menor qualidade se você for pensar em outras áreas da cidade. Isso como política pública, somado à inserção feita através de violência. Então, quando eu digo que na minha adolescência, na minha infância, o Estado não era violento dessa maneira, é porque não tinha mesmo essas inserções feitas com tantas frequências. A minha família ainda mora toda na Maré, e eu já não moro lá há alguns poucos anos. Mas a preocupação é sempre com o horário de saída e entrada da minha mãe do horário de trabalho, os meus sobrinhos com o horário de entrada e saída da escola, porque são nesses horários que o Estado costuma fazer as intervenções violentas, né? As intervenções policiais. Então, isso tudo gera uma preocupação e uma angústia muito grande. Isso é preocupante porque se a sociedade não discute isso, se a sociedade não enfrenta essa narrativa da violência do Estado, ela é conivente com essa narrativa. E aí a gente, enquanto favelado, cresce ouvindo que o belo não nos pertence, que o belo não é para nós, que a gente vive num território que é inferiorizado, porque a sensação e a construção que o Estado e a sociedade fazem é nesse sentido. Então, é importante que a gente dispute, né, quando a gente fala de direito à cidade, das suas múltiplas, da interseccionalidade das narrativas, é importante a gente dizer
enquanto sociedade, que a gente não aceita essas intervenções que o Estado faz com a truculência, com a violência. E muitas vezes acaba que esse não é o debate, né? A gente viu recentemente a chacina do Jacarezinho, do Salgueiro, ações que são muito perto de truculências, violências muito intensas, muito perto uma da outra, e pouca mobilização social no sentido de dizer um basta para isso. É lamentável e inaceitável que a gente tenha um governador, por exemplo, que atue da maneira como se atua hoje nas favelas. E num ano de eleição, né, onde a disputa entre esquerda, direita, democracia e barbárie está tão acirrada, é importante que a gente fique atento a esses sinais de entender qual é a sociedade que a gente quer construir e qual é a nossa parte nessa construção, porque isso é fundamental. Sim, e sobre isso, hoje faz 1469 dias sem resposta de quem mandou matar a Marielle. O que você acha que significa o nome Marielle hoje? Você acha que ela se tornou um símbolo em si? Nenhuma dúvida. A Marielle teve 2 décadas da sua vida devotadas à luta pelos direitos humanos, né? E quando ela é assassinada, ela foi uma vereadora que fez 1 ano e 3 meses de um mandato que deveria ter durado 4. E quando ela é assassinada, a resposta da sociedade para aquilo é uma resposta que, se a gente consegue olhar alguma beleza no meio do caos, é alguma sensibilidade de beleza diante disso tudo. Porque a Marielle continuou salvando vidas, continuou transformando vidas, mesmo após o seu assassinato. Mas essa resposta é uma resposta que a sociedade dá, ao dizer que não vamos aceitar uma truculência parecida com essa, ao dizer que não vamos aceitar uma vereadora democraticamente eleita, às 9 horas da noite, uma das principais capitais do mundo, ser executada como um recado político. Então, o recado político que era para silenciar, que era para retirar esse corpo que a Marielle representava, de mulher negra, favelada, LGBT, o recado era para tirar esse corpo e essas pautas da disputa, né, dos lugares de poder, o tiro saiu pela culatra. E isso foi muito bonito de ver, porque foi uma resposta coletiva. A gente esteve aqui na Cinelândia no dia 15 de manhã, já nos preparativos para o velório da Marielle e do Anderson, uma comoção da Cinelândia absolutamente lotada, e isso sem mobilização. Isso era fruto de uma indignação. E era uma resposta popular de dizer que não iríamos aceitar aquilo. Então, a Marielle hoje, a gente consegue olhar e entender que não só a vida dela não foi em vão, mas como a morte também não será. E isso foi uma resposta de toda a população, né, das mulheres negras tomando fronte, da população LGBT, da população favelada periférica, gritando e dizendo que não iria aceitar aquela barbárie. Porque perceba, por mais polarizado que fosse o debate, ele logo em seguida, inclusive com muitas fake news, querendo desqualificar o trabalho da Marielle, como se inclusive isso pudesse justificar uma barbárie tão grande de sua execução. Um assassinato. Ainda, né, que fosse verdade todas as fake news, assim, o que poderia justificar uma pessoa ser executada da maneira como foi. Então, o que a gente acaba vendo dessa mobilização é a Marielle se tornar esse símbolo de ressignificação de esperança, de luta coletiva, né, da sua plenitude enquanto uma mulher socialista, feminista, que lutava pelas pautas de direitos humanos. Então, ver a Marielle se tornar esse símbolo tem uma dificuldade pessoal, porque em algum lugar existe uma dificuldade entre o descolamento da companheira para esse símbolo, e uma perversidade nisso, que é a não possibilidade de fazer um luto pleno. E o que eu quero dizer com isso? Passado 4 anos da execução da Marielle, sem que o Estado responda a quem foi que mandou matá-la, a nossa luta por justiça faz com que a gente revisite essa dor diariamente. Por isso eu faço a contagem publicamente diariamente. Porque todos os dias são dias sentidos de saudade, mas também são dias que a gente precisa gritar por justiça, por reivindicação. O Brasil é um país que tem uma memória muito frágil, construiu uma democracia que é muito jovem e foi construída em cima do sangue do povo indígena, em cima do sangue do povo negro. Uma democracia que a gente não consegue ter uma geração que se forme com 30 anos e a gente tem uma democracia plena. Sempre tem um golpe no meio do caminho. Então, pensar na Marielle como esse símbolo é pensar na manutenção dessa memória, né? Cobrar justiça por Marielle é pensar na manutenção dessa memória de tudo que a Marielle representa enquanto defensora de direitos humanos. Eu acho que isso é fundamental para a história do Brasil, sabe? A curto, médio e longo prazo, para a gente poder reescrever uma história diferente para esse país que se acostumou com esse ritmo de violência, essa democracia banhada em sangue.
E sobre essas manifestações que você até comentou, como você vê a sociedade se manifestando por diferentes atos? Por exemplo, recentemente teve o Ato pela Terra lá em Brasília, que até você foi. Como você vê esses atos, essas manifestações para a formação de uma sociedade mais igualitária? Qual a importância dessas manifestações? Olha, a gente não consegue falar de uma sociedade se você não tiver a participação do povo nela, porque é isso que move a cidade, são as pessoas que movem a cidade. Se a gente pensar dentro de um sistema democrático, né, a gente está falando de pessoas que estão interagindo e podendo participar. Aqui na Câmara, por exemplo, o nosso mandato está sempre à disposição para a gente construir com os movimentos sociais, ser pautado pelos movimentos sociais, para trazer essas pautas para dentro dessa casa, porque essa casa é conhecida como a Casa do Povo. E se a casa é do povo, o povo deve ter uma representatividade efetiva dentro dessa casa. Assim como em todos os espaços de poder. Porque para que servem os representantes? E assim são chamados de representantes, para representar as pautas ali da população de qual está dialogando, enfim, seja da direita, seja da esquerda, a partir da sua perspectiva de política. Mas isso é a democracia, e isso é saudável para a democracia, que haja o debate, que a gente consiga debater temas diversos, sobre perspectivas diferentes, para chegar num consenso de que é o melhor para o coletivo. Então, esses atos, eles mostram também uma saída de um período que foi muito nebuloso para a gente, né? Se você for olhar desde 2016, com o golpe da Dilma, com características absolutamente misóginas, você for olhar para 2018, a gente tem uma aula de história da política do Brasil em 2018. A Marielle é executada em março, o Lula se torna um preso político para ser retirado do debate eleitoral, isso hoje ninguém tem mais dúvida nenhuma, logo em abril. E aí a gente tem todo o debate acontecendo ao redor ali daquela prisão política do Lula, a véspera da eleição, Bolsonaro crescendo nas pesquisas, a gente conseguiu eleger um presidente que não participou sequer de um único debate. Né? Não é só ser covarde também, é ser estratégico dentro da sua covardia, porque ele sabe que é inábil num debate. Mas a gente elegeu. E aí, o que me preocupa nisso é, que população é essa que olhou para esse homem asqueroso, esse homem tosco, e achou que ele era uma alternativa de um projeto de sociedade melhor para o nosso país? Então a gente veio de 2018 aumentando essa política de ódio, aumentando essa política bolsonarista, que esse é o ano onde a gente vai derrotar o Bolsonaro nas urnas, isso eu não tenho nenhuma dúvida, requer trabalho, requer esforço, essa luta não está ganha. Mas eu tenho convicções, no país que não precisa ter prova, basta ter convicções, eu tenho convicções que a gente vai conseguir isso, mas mais grave do que isso é entender que a política bolsonarista precisará ser derrotada a longo prazo. Isso vai tomar da gente, infelizmente, algumas décadas aí pelo meio do caminho para a gente conseguir desfazer esse buraco. O país está metido num buraco que é difícil a gente conseguir olhar e falar assim, olha, aqui tem uma estratégia para a gente conseguir tirar isso. Mas essas manifestações que você cita, assim, elas vêm numa crescente, né? Elas vêm numa crescente porque a população está indignada. A população está passando fome, a população está vendo seus direitos serem desmontados, né? Ministério atrás de ministério, uma confusão, presidente absolutamente inábil. Assim, é meio desesperador, mas eu tô com fé que esse ano é o ano da gente mudar isso. O ano da mudança, né? E Mônica, você é ativista na pauta do feminismo. O que significa o feminismo para você? Existem vários tipos. E qual você se encontra? O que você acha? Eu sou feminista no feminismo que a gente chama de feminismo para 99%, que é um feminismo antirracista, que é um feminismo ecossocialista, que é um feminismo onde não cabe transfobia, é um feminismo interseccional, onde a gente entende, né, a pluralidade da identidade, da diversidade das mulheres, e entende que a gente consegue avançar numa sociedade quando uma sociedade for mais segura para as mulheres, onde as mulheres têm os mesmos direitos. Né? E a gente não está falando de um feminismo que é lá o oposto do machismo, né? Porque o feminismo ele não fala sobre opressão, ele fala sobre igualdade. E uma coisa muito bonita que eu aprendi nesses últimos 4 anos, né, depois do assassinato da Marielle, foi um período muito difícil, onde eu abri mão da minha vida pessoal e mergulhei muito nessa luta de justiça por Marielle, girando várias cidades ao redor do mundo, buscando apoio internacional. E aí, durante um bom tempo, foi um período de luto muito solitário, porque eu não conseguia ficar mais no meu território, eu não conseguia estar na minha rede de afeto, mas outras redes foram surgindo, a minha rede de afeto foi se fortalecendo, e o feminismo ele foi tomando um contorno que salvou a minha vida literalmente de diversas formas, através de contato e encontros com mulheres extraordinárias. Isso foi muito bonito, né? Porque você aprende que a transformação ela não é um processo solitário, a transformação ela é um processo coletivo, né? E o feminismo ele é o oposto de solidão.
ele faz você se sentir acolhida, ele te dá força para poder seguir, você se encontra, reencontra. Então, o feminismo que eu acredito é o feminismo que é revolucionário. E você é mestre em arquitetura na área de violência e direito à cidade. O que você traz desse tema para o seu mandato como vereadora? Esse tema é o tema que eu estava discutindo com você sobre a respeito do direito à cidade, né? Tem uma coisa que eu costumo dizer muito, que é: o nosso corpo é uma ferramenta política. O corpo é a ferramenta política mais poderosa que você tem de operar dentro da cidade. Só que você precisa que ele esteja seguro para transitar. A gente sabe que um corpo de uma pessoa negra não transiciona como uma pessoa branca. Um corpo de uma mulher não transita pelo território do mesmo jeito que um corpo de um homem. Assim como uma pessoa cis, assim como uma pessoa trans. E aí a gente vai colocando múltiplas camadas desse debate, né? Quando a gente fala hoje de violência na perspectiva, o direito à cidade nessa perspectiva do favelado, de como é a segurança para o corpo transicionar dentro da cidade, a gente está discutindo a narrativa, inclusive, sobre um dos principais conceitos da nossa mandata, que é o feminismo, né? Que é nessa perspectiva da mulher, que justamente fala que uma cidade mais segura para as mulheres será uma cidade mais segura para todos os corpos. Então a gente tenta, né, fazer um trabalho que é um trabalho articulado com essa pauta do direito à cidade, que é bem ampla, e pega o viés do feminismo, pega o viés da luta pelo direito das mulheres, do direito da população LGBT, e tenta transformar essa cidade num espaço mais seguro, de acolhimento e de criação e de reforço de política pública para esses corpos. E recentemente a gente viu a notícia da descriminalização do aborto na Colômbia, trazendo para o cenário do Brasil, onde vemos o aborto já legalizado por uma parte da população, a classe alta. Você acha que o aborto deve ser totalmente legalizado? Qual é a sua opinião sobre esse tema em si? Nenhuma dúvida. Eu estou aqui, a gente veio numa crescente, né, na América Latina, o que a gente chama de tsunami verde, começou lá com as mulheres na Argentina, e hoje a gente vai vendo os avanços e a gente fica pensando que esses ventos soprem logo para o Brasil. A gente tem nesse momento, né, um cenário de uma política muito conservadora, muito machista, né, que tem por objetivo o controle dos corpos das mulheres, essa manutenção da opressão sobre a vida das mulheres. E isso é um debate que a gente deve fazer com muita seriedade, né? O Brasil, embora o movimento feminista, embora as mulheres estejam avançando nas pautas, existe uma força conservadora muito grande, também contrária, né? Na oposição dessa força que a gente faz para o avanço. E a sua colocação está absolutamente correta. O aborto, quando a gente diz, né, que a gente está lutando pela legalização do aborto, é entendendo que as mulheres não deixam de abortar porque o aborto não é legal, né? Só que a gente está separando quem é que pode abortar com segurança e quem é que coloca a sua própria vida em risco ao fazer. Aí a gente está falando das mulheres negras que estão em situação de mais vulnerabilidade, a gente está falando de mulheres que não têm acesso, né, a uma condição econômica que consiga garantir fazer isso numa clínica segura. Então, o que a gente está discutindo é sobre a legalização para que as mulheres possam fazer isso em segurança, que decidam sobre os seus próprios corpos, né, e suas próprias vidas, que legislem sobre a sua própria vida. E qual é o principal motivo de você ter entrado no mundo da política? Porque você foi mestre em arquitetura, como é que você entrou nesse meio? Por quê? Olha, infelizmente não foi por vontade própria, né? A minha vida em 2018, ela era dedicada à minha carreira acadêmica. Sim. Eu estava fazendo meu mestrado e a ideia era, enfim, o que eu tinha de plano para mim era ser professora acadêmica. Após a execução da Marielle, eu abandono os meus projetos pessoais, fico muito mergulhada nessa luta por justiça. Eu já me entendi enquanto defensora de direitos humanos desde os 17 anos de idade, mas a minha atuação na política, ela não era feita através da política institucional. A minha única relação com a política institucional era ser companheira de uma parlamentar, né? E o resto eu construía com feminismo, com política LGBT, mas isso através de rodas de conversa, grupo, não através do parlamento. Sim. Após a execução da Marielle, como eu acabo mergulhando muito nessa luta por justiça por Marielle, e entenda, né, a justiça por Marielle ela não termina com um inquérito policial. A conclusão de um inquérito policial, isso é dever do Estado entregar para a sociedade brasileira, para a comunidade internacional que se chocou com essa barbárie que nos tirou Marielle Anderson. Mas é entender que justiça por Marielle é feita quando Marielles puderem viver sua vida plena, florescerem e não serem assassinadas por serem quem são.
Então, a construção de uma sociedade mais justa e mais igualitária, uma sociedade antirracista, uma sociedade ecossocialista, uma sociedade feminista, enfim, tudo isso que eu acredito, né, e trago em mim, tanto na minha história quanto no meu fazer político, ela se tomou um outro contorno e uma outra intensidade, porque isso está acoplado à luta de justiça por Marielle também. Então, mas foi nessa luta que eu acabei tendo visibilidade nacional e internacional, sendo uma referência de defensora de direitos humanos, sendo uma referência nessa política anti-bolsonarista. E aí, em 2020, tinha uma comoção social e um apelo tanto dos movimentos sociais quanto amigos e pessoas que, enfim, eram de um ciclo mais próximo ou mais distante, de achar que eu deveria disputar o cargo de vereadora para fazer política de um outro lugar. E eu acho que a gente pode fazer política de muitas formas. Isso aqui, por exemplo, que a gente está fazendo é fazer política. A política institucional nunca foi uma pretensão. Mas em 2020 eu topei o desafio, entendendo que podia ter aí uma contribuição dentro dessa casa, fazendo aqui o trabalho enquanto vereadora. E aí fizemos a campanha e assim a sociedade achou também que eu era apta a fazer esse trabalho e estamos aqui. E qual é o maior reflexo que você vê da política em si na sua vida, nesses últimos tempos? Tem dois. Um que é de abdicar muito da vida pessoal, né? É claro, você pode ser um vereador que você não gosta de fazer nada, você não trabalha, não sei o que, tem muitos por aí, né? Que não trabalha, viaja, enfim, pode fazer o que você quiser. Mas quando você leva o trabalho a sério, né, como é a bancada do PSOL, por exemplo, tem uma demanda muito grande. A gente tem, enfim, a gente mora no Rio de Janeiro, então o que não falta aqui é trabalho. Então, isso acaba fazendo com que você abra mão de muitos projetos pessoais e de muitas coisas pessoais na sua vida. Como, por exemplo, hoje consegui ver pouquíssimo a minha mãe, os meus sobrinhos, enfim. Tem um custo pessoal que é grande. Eu acho que isso é pouco dito, pouco observado. Essa é a parte dura. Tem a parte bonita. A parte bonita do trabalho é você ver o reconhecimento do seu trabalho, que no meu caso é um trabalho coletivo, construído por mulheres incríveis que compõem a minha mandata, uma equipe muito comprometida com uma transformação social, com a gente dedicar o nosso tempo a construir o mundo que a gente acredita. E quando a gente consegue aprovar nessa casa, por exemplo, como a gente aprovou no dia 8 de março, uma data super simbólica para nós, que foi um programa municipal de enfrentamento ao feminicídio, e a gente conseguiu aprovar, inclusive, com uma pauta que eles tentaram derrotar, colocando uma emenda para retirar identidade de gênero. E isso retiraria as mulheres trans e travestis desse debate, né, de terem os seus corpos e suas vidas protegidas. A gente conseguiu derrotar a emenda, então a gente aprovou o projeto, inclusive, com identidade de gênero, garantindo assim que as mulheres trans estivessem ali inclusas dentro do programa contra o feminicídio. Isso é uma vitória muito simbólica. E há muito tempo não se tinha dentro dessa casa uma vitória que falasse sobre identidade de gênero, que falasse sobre gênero. Aqui é sempre uma reação muito grande a esse debate. E conseguir isso, assim, saber da importância que isso vai ter para o futuro dessa cidade, para o futuro da vida das mulheres dessa cidade, é uma coisa que dá significado, sabe? E quando você está na rua e alguém para dar um abraço e diz assim, parabéns pelo seu trabalho, você me representa, isso muda meu dia. E é isso, você está no Reflexo. Foi. Muito obrigado, a gente tem um presentinho pra você. Oba! Aqui, ó, um marcador de livro. Eu já ia falar assim, pode ficar com essa caneca? Você vai ganhar uma aqui, ó, sua canequinha e o marcador de livro. Precisei nem pedir, olha, que educação. Obrigado por aceitar o convite, tá? Obrigada.